Boa noite, pessoal. Então vamos lá para mais um vídeo. Peço primeiro que vocês me perdoem aí pelo boné. Meu cabelo tá sem condições, viu? Tá parecendo o cabelo do povo de Israel enquanto tava andando no deserto. Então vamos lá. Eu até queria colocar algumas coisas de encerramento de Gênesis, mas achei desnecessário diante da aula que nós tivemos aí no último domingo aí. Foi muito bom mesmo. Não sei se todos ficaram tão felizes quanto eu, mas eu acho que a gente aprendeu demais e foi um tempo também de diversão, né? A gente conseguiu dar algumas risadas e é muito bom esse tempo. Não vejo a hora de ser presencial, né? Então vamos lá. No primeiro vídeo de Êxodo, a gente começou falando um pouco sobre a libertação, né? Que é o tema central de Êxodo. E conseguimos também dar uma pincelada e pensar um pouquinho sobre como o povo agiu diante dessa libertação que eles receberam, né? E aí a gente começa pensando na inconstância do povo. A cada dificuldade que o povo enfrentou, a primeira coisa que eles falavam todo o tempo era: Moisés, por que você tirou nós de lá, do Egito, para passar por isso? Por que você tirou nós do Egito para passar por aquilo? Você tirou nós do Egito para morrermos de fome? Você tirou nós do Egito para morrermos de sede? Né? Quantas vezes, mesmo Deus tendo algo melhor para nós ficamos apegados nas coisas torpe e sem valor que nós tínhamos antes, né? E eu acho muito importante a gente pensar nisso. Quantas vezes a gente olha para trás achando que aquela miséria que a gente vivia atrás era mais forte do que tudo que Deus tem proporcionado para nós agora à frente, né? E nada melhor do que olhar como contraste a presença constante de Deus, né? E eles viviam isso, eles tinham a presença constante de Deus através das nuvens, da nuvem de fogo, da nuvem coluna de fogo, da noite e do dia, né? Eles viam a presença de Deus, como Deus apareceu em uma das vezes para conversar com Moisés e queria que o povo todo visse. Porém, colocou limites, né, para que eles não subissem ao monte, mas todos presenciaram Deus descendo para conversar com Moisés. Deles viram a presença de Deus através das pragas, né, através de coisas que não têm explicação de acontecer naturalmente, a não ser através de uma intervenção divina. Eles viram a presença de Deus através do sustento, né? Que todo mundo fala do maná, mas eles recebiam pão de manhã e carne à tarde, né? Eles viram a presença de Deus através quando ele desceu para habitar no tabernáculo. E todos os momentos em que Moisés fazia as coisas que eram mandadas por Deus. Abrir o mar, jorrar a água da rocha e tantas outras coisas que Moisés fez, lógico, através de Deus fazendo por ele, né? Sendo apenas um instrumento. E até de tanto reclamar, de tanta confusão, de tanto peso, chegou em momentos que até o momento que o Moisés mesmo se perdeu, né? Viu a presença de Deus através de uma luta na qual, enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o povo vencia. E ele baixava a mão e o povo começava a perder. Não tem como não explicar isso a não ser Deus. Mas mesmo assim eles falharam e perderam a oportunidade de entrar na Terra Prometida. Nenhuma viagem curta se tornou durante tantos anos. Exatamente por isso, enquanto penabulavam pelo deserto, sofrendo, tentando ser edificados, mas não conseguiam porque perdiam o foco, né? E uma coisa que eu achei legal, que tem, lógico, através do estudo da Bíblia conseguimos ver, mas através também do material que eu tenho usado como apoio, coloca para a gente pensar. A Bíblia fala sobre a última vez em que caiu o maná do céu, mas ela não fala sobre a última vez em que foi vista a presença de Deus através da nuvem. E não fala, sabe por quê? Porque Deus ainda continua presente.
E assim como o povo ignorou, nós podemos ignorar, né? Eles tinham o povo ali eles tinham Deus ali durante todo o tempo, orientando, protegendo, suprindo, mas mesmo assim eles perderam o foco e passaram a não ver a presença de Deus. E nós também temos isso. A gente ouve às vezes algumas denominações diferentes da nossa, ou até mesmo a nossa, alguns irmãos falando que Deus falou com ele nisso, Deus falou com ele naquilo. E aí, quando a gente não consegue ouvir a voz de Deus, falamos: ah, ele está exagerando, ou ele está falando de alguma forma porque ele quer ouvir ou quer ser mais santo que os outros. Mentira. Deus está falando com a gente todo dia. Deus está falando com você. Se você não está ouvindo a voz de Deus, acalme o seu coração, busque o Senhor no silêncio, busque tempo na palavra e busque resposta, porque Deus está falando com você também. Assim como Ele fala comigo e fala com todos nós. Para que nós não façamos igual o povo do Egito, que estava ouvindo a voz de Deus, estava ali tendo um intercessor que trazia a palavra para ele constantemente, mas eles ignoravam, eles esqueciam, e todo o tempo murmurando, achando que Deus não estava falando, que Deus tinha esquecido deles, que era melhor até voltar para a vida anterior. E às vezes nós fazemos isso. Começamos a pensar na vida anterior, porque esquecemos que Deus está conosco hoje. E só para fechar, eu quero deixar uma pergunta para vocês. E aí no domingo, na nossa ligação, a gente responde, tá bom? Com certeza é uma pergunta que todos devem ter ouvido em algum momento essa semana, mas é uma pergunta muito presente no livro de Êxodo. Por que que Deus permite que nós passamos por sofrimentos? Não é legal a gente pensar nisso? Por que que Deus permitiu que o povo ficasse 40 anos? Por que que Deus permite que a gente passe por algumas situações que não conseguimos achar explicação? Por que que Deus permitiu essa doença que nós estamos lutando contra agora? Fica essa pergunta aí. Eu quero ver qual vai ser a teoria que vocês vão trazer na nossa ligação, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite e nos vemos domingo, tá bom?